Supremo na apreciação dos pedidos formalizados nas ADINs. Vamos prosseguir ouvindo a doutora Lúcia Nader, que é diretora da Conectas Direitos Humanos. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. A Conectas Direitos Humanos vem trazer a essa audiência pública sobre o programa Mais Médicos a perspectiva global dos direitos humanos. A nosso juízo, ela foi praticamente esquecida no debate nacional, embora nos pareça decisiva para aferir a constitucionalidade do programa Mais Médicos. Após breve análise do contexto global, abordarei aqui 3 vertentes do assunto: o direito humano a migrar, o imperativo do direito à saúde e os princípios constitucionais das relações internacionais do Brasil. Com relação ao contexto global, nossa primeira pergunta é: por que, aqui no Brasil, esse tipo de litígio não surgiu antes? Desde 1970, a literatura especializada estuda o fenômeno da migração internacional de médicos e enfermeiras, especialmente a sua motivação para buscar trabalho no exterior. A OCDE, que é uma espécie de clube de 24 países desenvolvidos, estima que 18,2% dos médicos dos seus 24 países membros são estrangeiros. No Reino Unido, os médicos estrangeiros seriam 37,7%. Nos Estados Unidos, 24,4%. Grande parte desses profissionais vem da África e da Ásia. Esse fenômeno também é conhecido como brain drain, ou fuga de capital humano. E ele agrava a carência de profissionais de saúde nos países mais pobres. Essa assimetria na distribuição dos profissionais de saúde também acontece no Brasil e faz parte de um fenômeno global. Em nosso país, porém, ainda se manifesta muito modestamente. De um total de 388 mil médicos com registro profissional ativo no Brasil, cerca de 2.400, 2.399 aqui, são estrangeiros, representando, portanto, menos de 0,62% do total de médicos atuantes em território nacional. Por outro lado, não é novidade que há anos gestores estrangeiros vêm ao Brasil reunir-se com profissionais de saúde brasileiros para recrutá-los a trabalhar no exterior. Um exemplo disso é a intensa política de recrutamento pela província canadense de Quebec, dos profissionais de saúde brasileiros. A OMS estima, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que haja um déficit de profissionais de saúde hoje no mundo de mais ou menos 7,2 milhões de médicos. Tamanho é o vulto do fenômeno que, em maio de 2010, a Assembleia Mundial de Saúde, que é o órgão máximo da OMS, adotou o Código Global de Práticas de Recrutamento de Recursos Humanos com o objetivo de estabelecer ou melhorar o quadro jurídico e institucional dos seus 194 Estados-membros no que se refere ao recrutamento internacional de pessoal da saúde. Mas, ora, a opinião pública brasileira desconhece quase inteiramente essa dimensão global do litígio. O Brasil testemunhou nos últimos meses um debate rude, cruamente polarizado, do tipo que pouco contribui, em nosso modo de ver, para a consolidação da democracia e do Estado democrático de direito. Adianto que, por essa razão, a Conectas Direitos Humanos não tomará posição contrária ou favorável aos aspectos técnicos dos programas Mais Médicos. O que está em discussão nessa egrégia corte é a constitucionalidade de tal programa. Consideramos um dano irreparável à saúde pública brasileira que o programa desse tipo seja encaixado a fórceps numa clivagem pró ou contra, ou até mesmo numa clivagem partidária de situação versus oposição. Também alertemos para a tentativa de disseminação em solo brasileiro de uma das piores chagas da humanidade, a xenofobia. Por isso, Conectas recusa qualquer abordagem binária, simplista, e chama a atenção para a complexidade aguda do problema. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, após cuidadosa consulta a atores sociais e especialistas, adeptos ou não do programa Mais Médicos, amadurecemos a convicção de que 3 elementos são fundamentais na análise da sua constitucionalidade. Esses 3 elementos são a compreensão do fenômeno da mobilidade humana e do direito a migrar, o imperativo da efetividade ao direito à saúde no Brasil e os princípios que regem a nossa cooperação internacional com relação aos direitos humanos. Em primeiríssimo plano, trago à baila a mobilidade humana,
que constitui um dos maiores desafios globais do século XXI, especialmente para o direito, porque migrar é um direito humano, jamais cansemos de repeti-lo. Em virtude do artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. E o caput do nosso artigo 5º da Constituição Federal assegura esse direito. Portanto, os juristas devem desconfiar daqueles que tratam as migrações como um problema, um temor, uma desordem. Migrar é parte da experiência humana. O povoamento do território brasileiro, entre tantos outros exemplos, é fruto dessa ousadia. Aliás, ousadia crescente. Hoje, uma em cada 33 pessoas vive fora do país em que nasceu. Mas, muito além da dimensão quantitativa, as migrações internacionais são causadas por, e também são capazes de causar, transformações profundas nas dinâmicas de vida, tanto individuais quanto coletivas. Os chamados países emergentes, paulatinamente, vão tomando o lugar da Europa e dos Estados Unidos como destino principal de migração, incluindo de seres humanos que exercem a medicina. Neste sentido, poderíamos dizer ao Brasil: bem-vindo ao clube dos países emergentes ou desenvolvidos e adeus à adolescência em matéria de relações internacionais. Enquanto 130 milhões de pessoas partem dos países em desenvolvimento em direção aos países desenvolvidos, mais de 110 milhões de pessoas vêm dos países desenvolvidos em relação ao Sul hoje. A massa de imigrantes internacionais é de trabalhadores que viajam, com ou sem sua família, em busca de empregos e de uma vida digna. Não se sabe o que é pior: se são as políticas migratórias restritivas dos países do Norte ou a ausência de políticas migratórias dos Estados do Sul, infelizmente, entre eles o Brasil. Ambas engendram uma dimensão adicional de vulnerabilidade aos trabalhadores migrantes que se veem privados dos direitos mais elementares. No Brasil, senhor ministro, ainda vige o Estatuto do Estrangeiro do regime militar, que limita, inclusive, os direitos políticos dos migrantes, tornando remota qualquer possibilidade de exercício da cidadania. Daí a importância da Convenção Internacional da ONU sobre os Trabalhadores Migrantes e a sua família, de 1990, que, inexplicavelmente, se arrasta há anos no Congresso Nacional. Assim, em qualquer país do mundo, as regras sobre o acesso a cargos públicos e o debate sobre a revalidação de diplomas e títulos não pode representar um retrocesso na luta pelo reconhecimento do direito de migrar. Nenhum mecanismo de revalidação de diplomas, por mais importante que seja, ou de exercício do controle da atividade profissional, pode ser considerado, conforme a Constituição brasileira e os tratados internacionais, um óbice ao direito de migrar. Também nos cabe cerrar fileiras na luta pela efetividade do direito à saúde, protegido pela nossa Constituição Federal no artigo 196. Esta norma constitucional específica sobre saúde pública é que deve fazer parâmetros da constitucionalidade do programa Mais Médicos. Para a realização desse comando constitucional, a Constituição Federal outorgou ao povo brasileiro um de seus maiores acervos, o Sistema Único de Saúde, ou SUS, regulado pela Lei 8080, de 1990. Em virtude do artigo 198 da Constituição Federal, a participação social é uma diretriz desse sistema. O Brasil possui uma profícua experiência de conferências e conselhos de saúde, instituídos desde a década de 90. Logo, é preciso mover essas engrenagens participativas e consultar especialmente a população usuária do SUS sobre o programa Mais Médicos e sobre os limites e avanços do sistema de saúde no Brasil. Ao dar voz aos milhões de brasileiros que vivem o SUS no seu cotidiano, os poderes da República descobrirão que o nosso sistema de saúde está, sim, ameaçado, não por médicos estrangeiros, mas há muito tempo por violações a direitos e privilégios a algumas classes sociais. Sob tal prisma, o programa Mais Médicos é pouco. Trata-se de um programa emergencial. Reivindicamos soluções estruturais e duradouras. O SUS não sobreviverá sem a criação de políticas de saúde dignamente remuneradas e racionalmente estruturadas, sem recursos tecnológicos, sem pesados investimentos e sem uma corajosa e inadiável devassa no mercado dos planos de saúde. Em terceiro e último lugar, a Conectas evoca os princípios que devem reger nossa cooperação internacional, consacrados no artigo 4º da Constituição Federal. Chamo aqui a atenção para o inciso 2º, que fala da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Nesse sentido, entre os aspectos mais polêmicos dos Mais Médicos, encontra-se o termo de cooperação entre o Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde, ou OPAS. Alertamos que o fato que o Brasil
Alertamos para o fato de que o Brasil deve dotar-se de garantias constitucionais, de que os direitos humanos arrolados em nossa Constituição Federal sejam devidamente respeitados no âmbito de todos os compromissos internacionais que o Brasil subscreve. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar as obrigações do Brasil em relação ao direito dos refugiados. São preocupantes os rumores de que o Estado brasileiro recusaria a acolhida de estrangeiros recrutados pelo programa Mais Médicos que aqui solicitassem refúgio. Sublinhamos que o direito, tanto internacional quanto interno, o impede taxativamente de recusar tal estatuto àqueles que, independente da sua nacionalidade, atendam às condições estipuladas pela Lei 9.474, de 1977, em particular, ao fundado temor à perseguição política. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, a Conectas Direitos Humanos espera ter contribuído, por meio dessa breve exposição, para uma compreensão do programa Mais Médicos, à altura do complexo mundo em que vivemos e do lugar que o Brasil quer ocupar nesse mundo. Termino por citar o antropólogo Eduardo Viveiro de Castros, que diz que pertencer a uma nação é ter motivos próprios para se envergonhar, tão próprios ou mais próprios daqueles que temos para nos orgulhar. Infelizmente, no que tange o direito universal à saúde e o direito dos migrantes, hoje sinto o primeiro. Obrigada. Agradeço à doutora Lúcia Nader haver trazido a visão humanística sobre a problemática a ser solucionada, que é a problemática ligada ao programa Mais Médicos. Faremos um intervalo de 15 minutos e retornaremos logo a seguir para termos o restante das exposições.